Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos fabricar um belíssimo painel para televisão. Mas antes de começarmos a fabricar esse móvel, vamos falar um pouquinho do revestimento que nós vamos utilizar, que é esse lindo painel aqui atrás. Nós vamos utilizar o revestimento Fioto da Arc Puxadores. O Fioto ele é um revestimento feito à base de laminado de resina polimérica e possui um relevo 3D muito bonito e muito charmoso. E existem também outras características muito importantes do revestimento Fioto, como por exemplo a facilidade de aplicação, facilidade de limpeza. É um material que pode ser aplicado à superfície de qualquer mobiliário, incluindo superfícies curvas. É um material super fácil de limpar e que também possibilita um excelente acabamento caso você deseje pintar ele, que foi exatamente o que fizemos aqui neste painel. E é claro que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da Arc Puxadores para que você possa encontrar o Fioto com muita facilidade aí na sua região e também as redes sociais para que vocês possam acompanhar todas as novidades e lançamentos, porque a gente tem mais algumas coisinhas da Arc aqui para mostrar, mais alguns vídeos bem legais de uns materiais que são lançamentos no mercado. Agora que eu já expliquei um pouquinho sobre o revestimento, vamos começar a fabricação do nosso painel. A primeira coisa e a mais importante é que o nosso painel será piso-teto, então nós vamos dividir ele em três peças. Uma peça inferior, uma peça central de destaque e uma peça superior. Vamos começar fabricando a peça inferior e a peça superior. E nesse caso eu estou utilizando o MDF de 15 mm de espessura num padrão madeirado. Então nós vamos separar uma peça de face e vamos engrossar ela para que nosso painel tenha uma certa espessura. Para isso vamos utilizar réguas do mesmo material com 7 cm de largura. Vamos colar essas réguas utilizando cola PUR, a cola de poliuretano reativo. Basta passar um pequeno cordão de cola, posicionar a nossa peça e terminar de fixar com parafusos. Aqui, parafusos de 4,5 por 25. Nós vamos colar essas réguas em todas as bordas para formar o nosso engrosso. Terminada essa etapa, nós vamos aplicar fita de borda em todas as bordas. Aqui nós vamos utilizar uma fita de borda de 64 mm de largura. E para aplicar ela, você já sabe, uma mão de cola de contato na fita de borda e 2 mãos de cola de contato no topo da nossa peça. Lembrando de aguardar cerca de 10 minutos para a secagem da cola. Por último, nós vamos refilar o excesso de fita de borda. Para isso você pode utilizar uma espátula, um estilete ou até mesmo um refilador. Fica a seu critério o que você quer utilizar. Agora que os nossos painéis inferior e superior estão engrossados, nós vamos partir para o painel de destaque. Para ele nós vamos utilizar o MDF cru de 18 mm. Um outro detalhe desse painel é que o engrosso será duplo, pois nós vamos aplicar fita de LED na parte inferior e também na parte superior. Então nós vamos começar pelos engrossos laterais. Vamos fazer um recorte em cada ponta de 2 cm de profundidade e 3 cm de largura. Esse será o espaço da nossa cava para que possamos passar a fita de LED. E para a colagem desses engrossos nós vamos utilizar cola branca, que é excelente para a colagem do MDF cru. Nós vamos colar a primeira peça lateral, fixar com parafusos, aplicar cola novamente e aplicar a segunda peça lateral. Vamos repetir essa operação também na outra lateral. Já para o engrosso da base e do topo, nós vamos alinhar eles com os recortes que nós fizemos. Assim, nós criaremos um canal para a passagem da fita LED. Aqui, em uma lateral, eu também estou deixando uma folga de 5 mm, para poder passar os fios que vão fazer a ligação elétrica da nossa fita LED. Com esse painel já montado, nós vamos para a aplicação do revestimento Fioto. Uma indicação importante do revestimento Fioto é que você deve utilizar ele com a textura na horizontal. Assim, você tem um maior destaque de todo o relevo do revestimento. E a aplicação dele é muito simples. Basicamente vamos seguir os mesmos passos de aplicação de qualquer outro revestimento, como uma folha de revestimento melamínico, uma lâmina PET ou até mesmo uma lâmina de madeira.
A primeira etapa é cortar o revestimento fioto de acordo com o que vamos utilizar. Para isso, nós vamos utilizar a serra circular. Isso porque o revestimento possui uma textura e, com isso, diversas espessuras. O corte com a serra circular fará com que você não danifique o revestimento e assim não tenha desperdício. Nós vamos colocar a chapa de fioto que mede 2,60 por 1,34 sobre a nossa bancada. Vamos traçar a linha de acordo com o nosso projeto e fazer o corte. Com as duas peças sobre a bancada, nós vamos aplicar 2 demãos de cola de contato no revestimento e 2 demãos de cola de contato no nosso painel de MDF. Lembrando de aguardar a secagem de 10 minutos entre as demãos e depois mais 10 minutos para fazer a colagem final do revestimento. Vamos posicionar algumas ripas de madeira sobre o nosso painel de madeira e colocar o fioto sobre ela. Assim nós conseguimos alinhar perfeitamente o revestimento ao nosso painel de MDF. E então começamos a fazer a colagem por uma das laterais, esticando até a outra. É sempre importante fazer essa colagem com calma para não haver a formação de bolhas e você ter uma colagem perfeita do seu revestimento. Nós vamos utilizar também um pedaço de madeira com um pano para poder fazer pressão sobre o revestimento, retirando qualquer bolha que tenha ficado durante a aplicação. Viu como essa aplicação é super simples e você pode revestir portas de gaveta, paredes, portas de passagem, qualquer superfície com fioto. Assim você vai ter um efeito muito charmoso. O revestimento fioto vem na cor branca. Caso você deseje utilizar ele na cor branca, você pode fazer o acabamento das bordas com a fita de borda branca. Mas aqui nós vamos aplicar um esmalte base água em todo o revestimento. Por isso, não há necessidade de aplicação da fita de borda. Aliás, uma dica muito importante é que antes de utilizar qualquer tinta no revestimento, você faça um teste numa pequena amostra, principalmente em tintas à base de solvente, para que não haja uma reação entre a película do revestimento fioto e a tinta que você vai utilizar. Mas antes de partirmos para a etapa de pintura e finalização do nosso painel, eu vou fixar tanto nos painéis inferior e superior, como no meu painel de destaque, suportes do tipo mão amiga. Lembrando que esse tipo de suporte eu já expliquei algumas vezes aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, mas esse suporte é uma técnica um pouco mais avançada e um pouco mais difícil de ser executada, porque nós precisamos de cortes de 45 graus. Então é necessário que você tenha ferramentas para fazer esses cortes. Caso você não tenha essas ferramentas ou queira utilizar uma fixação mais simples, você não precisa colocar os suportes na parte traseira e você pode parafusar os painéis direto na sua parede, como esse painel que eu estou mostrando para vocês, que foi fixado diretamente na parede. E o acabamento dos parafusos foi feito com tapa-furos. Mas antes de irmos para a etapa de pintura, é muito importante fazer os recortes para as caixinhas de elétrica e de passagem do cabo HDMI. No nosso caso, os cabos passam por dentro da parede, por isso não foi necessário deixar nenhum espaço para a passagem dos cabos pelo painel. É claro que se os cabos forem passar por dentro do painel, você deve deixar o espaço de passagem para esses cabos. Feito isso, foi só fazer a pintura do painel de destaque. Eu apliquei 3 demãos de tinta esmalte na cor violino, que é uma cor perfeita para o meu projeto. E antes de fixar o painel na nossa parede, nós vamos aplicar as fitas de LED na base e no topo, fazer a ligação elétrica da fita de LED com o driver e deixar tudo fixado na parte traseira do nosso painel. Depois de tudo pronto, partimos para a instalação do painel na nossa parede. Nós vamos fixar na parede os suportes mão amiga com buchas e parafusos adequados. Lembrando que esse tipo de fixação vai depender de caso para caso. Com os suportes fixados na nossa parede, basta colocar os painéis na sua posição, instalando primeiro o painel inferior, depois o painel de destaque e por último o painel superior. Lembrando aqui também de passar todos os fios e fazer as instalações da caixinha. E por último, eu fixei diretamente no painel o suporte da minha televisão, utilizando parafusos para madeira de 5 por 25 mm. E prontinho, já temos um painel incrível para decorar a nossa parede. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent, you deserve a better man. But let me just hold your hand once more.
wanna take you out. Ooh, ooh, ooh. Show you what I'm all about. Ooh, ooh, ooh. Make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. Bem, pessoal, viram como esse painel ficou incrível? E a utilização do fioto com sua textura para criar uma área de destaque para a televisão valorizou ainda mais o móvel, deu um toque ainda mais moderno e mais sofisticado para esse móvel. Esse tipo de painel é muito fácil de ser feito. A parte mais chatinha é a utilização do sistema mão amiga, do suporte do tipo mão amiga. Mas se você fizer a fixação direto na sua parede, acaba ficando ainda mais simples e mais fácil de fazer um painel para televisão. E o fioto é um material muito versátil. Eu já estou pensando até em aplicar ele na porta de entrada aqui da oficina, criar uma textura nova, uma porta um pouco mais charmosa. O que vocês acham da ideia? E vocês aí na sua casa, onde vocês utilizariam o fioto? Uma porta de passagem? Uma porta de um closet? Ou de repente só na portinha ou na gaveta de um móvel? Fica aí a dica, você consegue renovar com muita facilidade um móvel e dar uma cara toda especial para ele. Por isso eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link da Arc Puxadores para que você possa descobrir aonde tem um fornecedor mais próximo de você e também as redes sociais para que vocês possam acompanhar todos os lançamentos da Arc. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele joinha bacana no vídeo, não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!